quero iniciar esse bloco colocando à sua disposição um livro que eu escrevi a respeito dos demônios. Você sabe que o assunto é muito vasto, muito profundo, a respeito dos anjos e a respeito dos demônios, que são anjos decaídos, que eu já expliquei para você. Agora, você encontra nesse livro que eu escrevi para você, bem aqui, ó, Demônios, quem são e como vencê-los. Você tem a ideia da sua revista, você pode ligar para o mesmo telefone que está aparecendo, está disponível na nossa central de atendimentos, e são livros com quase 200 páginas, onde eu falo sobre a natureza dos demônios, sobre a organização dos demônios, as atividades demoníacas, como derrotá-los. É muito, e com experiências inclusive minhas e de outras pessoas nessa batalha espiritual. E eu quero te incentivar a ler esse livro, que vai servir para a tua vida espiritual e também para você ter mais conhecimento para ministrar esta aula aí na tua classe, na tua igreja, tá certo? Um precinho muito acessível para que você seja abençoado por Deus. Voltando aqui à nossa lição, vamos agora para o final. Já está terminando, né? Passa tão rápido. Eu creio que você que está em casa me está gostando. E agora vamos estudar sobre a derrota dos demônios. Já falamos sobre a natureza, a organização dos demônios, e vamos falar agora sobre a derrota dos demônios. O interessante, queridos, é que na Bíblia, eu desafio vocês a me mostrarem em algum lugar na Bíblia onde Jesus, ou os apóstolos, ou qualquer orientação bíblica, onde nos recomenda a derrotar os demônios. Não existe em lugar na Bíblia. Deus não manda a gente derrotar os demônios. A Bíblia manda nós resistirmos ao diabo. Em qualquer lugar da Bíblia, manda expulsar, manda resistir, manda vigiar. Por quê? Porque os demônios já estão derrotados. Já estão derrotados por Jesus. Só que eles são, parece, cachorro que late e não morde. Se você não souber e crer que eles estão derrotados, eles destroem a sua vida. Porque tem muita gente que diz assim, não, os demônios estão derrotados. Aí, não batalha espiritualmente. Só que eles estão derrotados, mas eles estão ativos. Se você não se apropriar da vitória de Cristo sobre eles, eles derrotam a sua vida, eles te destroem. Porque eles não respeitam você. Eles respeitam o nome de Jesus e a vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Quando falamos da derrota dos demônios, em primeiro lugar, nós falamos que eles já foram derrotados no passado. Foram derrotados no céu, quando eles foram expulsos, o próprio diabo e os próprios demônios, Ezequiel capítulo 28 em diante, Isaías capítulo 14, você tem o texto de Judas, onde os demônios foram derrotados na rebelião contra Deus. Foram derrotados no ministério de Jesus, né? Jesus, em Lucas capítulo 10, 19, ele diz, eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e todas as forças do inferno, e nada vos fará dano algum. É o poder de Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, eu gosto muito desse texto, 1 João 3, verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos declarar todos nós juntos? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para destruir as obras do diabo. Aliás, Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15, diz que Jesus, na cruz do Calvário, ele declarou o nosso perdão através da sua morte, mas ele despojou principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. A linguagem bíblica que o apóstolo Paulo usa é a mesma linguagem que aconteceu no cortejo romano. Quando o exército romano voltava vitorioso e entrava na praça ali do império, diante do trono de César, os reis vencidos vinham amarrados pelo pescoço e o general na sua carruagem vinha puxando os reis vencidos e despojando, isto é, carregando eles com um trunfo de vitória. A Bíblia diz que na cruz Jesus destruiu o inferno e despojou Satanás da sua glória. O pecado de Adão, que entregou o domínio do mundo sob as mãos de Satanás na cruz do Calvário, Jesus tirou o domínio que Satanás tinha sobre a nossa vida e despojou-os. E por isso que na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós vencemos a Satanás. E ele é vencido pela igreja hoje. Jesus disse para nós expulsarmos no seu nome.
E no presente, quem poderia falar sobre a derrota de Satanás no presente, sobre os demônios? Eu queria ler o versículo de em Tiago 4, 6, que diz: Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Devemos resisti-los, pois já estão derrotados, e eles fugirão. Então, para que a gente esteja preparado para resisti-lo, a gente deve estar em comunhão com Deus, orando, buscando Ele, jejuando, para que nós possamos resisti-lo a todos os demônios que venham nos enfrentar. É interessante que esse texto diz assim, Deus dá graça aos humildes, resiste aos soberbos, que é o orgulho de Satanás, e diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você é humilde, te coloca debaixo de Deus, guardado em Jesus, resiste o diabo que ele vai correr. Por quê? Porque ele já sabe que já foi derrotado por Deus. E no futuro, como será a derrota do diabo e dos demônios no futuro? Quem pode falar um pouquinho? Verônica. Pastor, eu queria só um esclarecimento na parte A, que diz assim, ele será preso por 1000 anos. Olha, a Bíblia diz que no futuro, Jesus irá, levará a igreja e julgará as nações e vai iniciar um período de 1000 anos de paz na terra. Durante esse período, Satanás será preso num abismo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Aí prova que o de Satanás ele não tem poder todo poderoso não. Porque um anjo vai prender o diabo e vai lançá-lo no abismo. Então tem anjo mais forte do que Satanás do lado de Deus. Não precisa nem Deus nem se mete com ele. Vai mandar um anjo amarrar o bicho, né? E jogar no abismo e vai ficar preso por 1000 anos. E diz a Bíblia que depois dos 1000 anos, que vai terminar o milênio, um período do milênio, que a gente vai estudar na próxima lição, nas próximas lições, vamos falar, na última lição, vamos falar sobre o milênio. Fique atento aí para você pegar a explicação. Aí depois do milênio, Satanás será solto, olha só. Ele é tão ardiloso que depois mesmo de um período de 1000 anos de paz na terra, ele voltará a ser solto, vai tentar as pessoas, vão se rebelar contra Deus, mas aí vai ser instalado o trono de Deus e de uma vez por todas Satanás será condenado ao lago de fogo, como está em Apocalipse 20, verso 9 a 10, e Satanás para sempre será julgado e cumprirá o seu castigo eterno, vivendo eternamente como um anjo condenado no abismo, juntamente com seus demônios, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de nós? Porque ele já sabe qual é o futuro dele, a condenação eterna. Sabe por que ele tem raiva de nós? Porque ele sabe qual é o nosso futuro, viver para sempre com Deus, ter uma vida eterna de comunhão. Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, que é João 17, verso 3. E aí, gostaram da aula? Amém? Amém. Então vamos, pessoal, conhecer a palavra e derrotar os demônios e vencê-los pelo poder do nome de Jesus. Voltamos na próxima aula falando sobre o homem, a beleza da criação, a coroa da criação de Deus. Até mais.